Voltamos com o último bloco do Conexões de hoje, que está discutindo a intolerância religiosa no Brasil. Estamos conversando com o professor Alberto Moreira, da PUC Goiás, e também com o professor Flávio Sofiati, aqui da Universidade Federal de Goiás. Professor Alberto, o Brasil é um estado laico, né? Mas nós vemos o aumento de bancadas religiosas, de movimentos religiosos que querem uma ascensão política. Como que nós podemos balancear a política e a religião de uma maneira que os direitos humanos, principalmente os direitos das minorias, sejam respeitados e também as crenças ou não crenças da população em geral? Eu acho que aqui nós temos que tomar em consideração a história conflitiva da jovem democracia brasileira. Quer dizer, esse estado de tolerância, de reconhecimento das religiões por parte do Estado, quer dizer, o Estado não tem uma religião, mas ele se compromete a garantir a liberdade de opção religiosa e também se compromete a garantir, como está na Constituição, o funcionamento das diversas denominações religiosas. Isso tem uma história relativamente pequena. Nós vivemos um certo paradoxo que, por exemplo, que ficou claro naquele famoso chute da santa por parte do pastor von Helder, da Universal do Reino de Deus, porque ao chutar o símbolo de uma outra comunidade religiosa, você não está simplesmente fazendo uma agressão ao símbolo de outra religião. Você está dando um chute, na verdade, na democracia. Porque só um sistema democrático verdadeiro é que garante igualdade de expressão e de opção religiosa. Então, essa democracia que nós tivemos, ela foi uma conquista da sociedade brasileira que nós devemos resguardar justamente não tolerando de forma alguma essas expressões de intolerância religiosa, de perseguição religiosa, para que as comunidades religiosas, que, é claro, como cidadãs, como pessoas que fazem parte da sociedade, têm todo o direito de se organizar, e inclusive as pessoas de fé têm todo o direito de manifestar a sua opinião na esfera pública, desde que isso não seja um rolo compressor sobre o direito e a opinião das outras comunidades, inclusive daqueles que não professam religião nenhuma, como aqueles que são os sem religião, os ateus, que também sofrem muitíssima discriminação. No Brasil, muitas vezes, ser ateu é considerado ser sem caráter, sem moral, sem ética. Então, nós temos ainda um longo caminho a ser percorrido, porque eu estou convencido que só vai existir paz no mundo quando existir paz entre as religiões. Professor Flávio, essa questão da religião e do Estado de Direito é às vezes até um pouco complicado. Nós tivemos aqui em Goiás há alguns anos a retirada de estátuas do Parque Vaca Brava, que eram referências a religiões de matriz africana, porque houve protestos, aí o poder público teve que retirar aquilo, teve que atender a manifestações. Como que o poder público também pode se colocar, como que o nosso Estado laico pode se colocar aí entre esses diversos conflitos? Pois é, como o Alberto disse, a nossa democracia ainda é muito frágil, né? E o próprio Estado, eu não daria com certeza que é laico, porque ele nunca foi neutro. O Estado brasileiro nunca foi neutro, até mesmo quando houve a separação entre a Igreja Católica e o Estado, com a República. E quando você tem a Constituição de 88, uma grande preocupação desse setor cristão, né, ligado aos evangélicos, era isso. Como tentar minimizar esses privilégios que o catolicismo acabava tendo com relação ao Estado por conta da sua história, do seu histórico de formação e até mesmo com relação à própria cultura brasileira. Então você tem, a partir dos anos 80 e, enfim, a partir dos anos 90 isso se consolida, a presença cada vez maior dos evangélicos. E se você faz um resgate histórico disso que nós chamamos de bancada evangélica, que é basicamente formada por parlamentares da linha pentecostal, você tem um crescimento, com exceção de 2006, das eleições de 2006, que teve a crise da corrupção, enfim, envolvendo deputados desse segmento social, né? Mas você tem um crescimento, né, dessa bancada, que se consolida em 2010, né? As eleições de 2010 é um marco, do meu ponto de vista, da presença evangélica na política. Eles influenciaram decisivamente, né, na eleição, principalmente no segundo turno. Em 2014 isso também acontece, agora nas eleições recentes, né? Mas temos que levar em consideração também que, no caso brasileiro,
você teve um processo de separação entre igreja e Estado, mas você não teve algo que em outras regiões do mundo, como algumas regiões da Europa aconteceu, que foi um processo de desencantamento da sociedade. A sociedade permaneceu, a sociedade brasileira e latino-americana, poderia dizer, em quase toda a sua, enfim, as suas referências mais específicas, permaneceu ainda muito magicizada, permeada de uma perspectiva religiosa mágica e não secularizada ou desencantada como você teve em outros contextos. Então, de fato, hoje a gente tem, enfim, um predomínio da razão no Brasil, mas o campo religioso ainda é muito permeado por referências religiosas magicizadas. E no caso do pentecostal e alguns setores também católicos, como o movimento carismático, você tem essa expressão, não é, mais mágica sendo concretizada hoje na política, no sentido de recuperar um pouco de espaço, né, ou de conquista de espaço ocupada historicamente pelo catolicismo mais tradicional. Então isso acaba gerando uma série de disputas que tem reconfigurado a lógica laica no Brasil e eu, do meu ponto de vista, penso que o Estado ele é numa perspectiva de uma laicidade ainda em construção. Nós não temos um Estado laico efetivo se formos comparar com o caso francês, que é o caso mais a referência mais emblemática. Porém, também não somos algo próximos do que é os Estados Unidos, que seria de um contexto mais de liberdade religiosa. Do meu ponto de vista, nós estamos, acho que, no meio do caminho e a ideia de laicidade ainda é uma ideia em construção. Infelizmente, nosso tempo está quase terminando, então gostaria muito de agradecer, professor Alberto Moreira, pela presença aqui no Conexões. Muito obrigada. De nada. E também agradecer novamente a presença do professor Flávio Sofiati, professor aqui da UFG. Obrigada, professor. Ok, muito obrigado. Bom, e o Conexões de hoje está terminando, mas você pode participar do programa mandando sugestões de pauta, perguntas ou até mesmo vídeos e matérias. Você faz isso pelo perfil do Facebook ou pela página do Twitter. E também pode enviar sugestões pelo e-mail jornalismo@tvufg.org.br. E para assistir a todos os debates que nós já produzimos até hoje, acesse o blog do programa. Eu te espero na próxima semana. Uma ótima semana para você.